Graça e paz, amém? Aleluia, que maravilha, que bom que você está aqui no nosso seminário. Glória a Deus pela sua vida. Nosso seminário Match Perfeito, Deus no centro. E eu quero ministrar um texto aqui da palavra de Deus no seu coração. Se você pudesse chegar mais pertinho aqui, nós vamos fazer um momento de oração. E aí, após, vamos estar ministrando essa palavra. E nós vamos orar juntos, de dois em dois aí. Ore com alguém agora, em nome de Jesus. Esteja aí. Você e mais uma pessoa. Você e mais uma pessoa em oração aí. Você pode ministrar uma oração na vida dela? Em nome de Jesus. Amém? Eu vou orar aqui e você ora aí por mais uma pessoa junto com você aí. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento tão abençoado que nós vamos viver aqui nesta hora e pedimos a bênção do Senhor sobre cada um de nós. Deus, em nome de Jesus, nos ensina nessa noite. Queremos aprender mais do Senhor e estamos disponíveis, Espírito Santo de Deus, para que haja ministração em nosso coração, em nossas vidas, e que nós possamos sair daqui com grandes desafios, ó Pai, de praticar esta palavra na nossa congregação, na nossa igreja, para que possamos continuar sendo uma bênção, Senhor, nas Tuas mãos. Pai, no nome de Jesus, é que nós oramos e nós Te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se sentar aí. Quem trouxe a Bíblia aí? Cadê a Bíblia aí? Quem trouxe Bíblia aí? Alguém trouxe Bíblia aí, gente? Ninguém trouxe Bíblia? Celular, tem aí? Celular, Bíblia no celular. Já abre aí então, tá bom? Você vai precisar. Galera, hoje eu quero ministrar uma palavra aqui ao nosso coração. Coube a mim ministrar essa palavra. Já há muito tempo Deus tem me usado para ministrar esse seminário. Nós pastoreamos jovens durante 5 anos e também tivemos o privilégio de cuidar 1 ano dos adolescentes, mas rapidamente, graças a Deus, conseguimos levantar um líder de adolescentes na época e foi muito proveitoso tudo que nós aprendemos naquela época. E uma geração aprendeu essa palavra e praticou essa palavra, tá? E hoje nós temos uma geração, se você começar a olhar para a geração de adultos que estão aqui na igreja, daquela galera nossa, todos estão casados, já têm filhos, são homens e mulheres de Deus, bem-sucedidos no ministério, bem-sucedidos na profissão, né? E tudo que nós ensinamos para eles naquele seminário, nós vemos que hoje eles praticam. Então isso foi muito abençoador para aquela geração, né? E tem sido muito abençoado para todos nós também, porque nós temos aprendido aqui a sermos ministrados pela palavra de Deus. Então a intenção do nosso coração, e eu queria que você estivesse prestando muita atenção aqui. Eu sei que você está com o seu celular aí, mas eu gostaria que você usasse ele apenas para você anotar as coisas que o Espírito Santo vai estar ministrando no seu coração, falando com você. A maioria aqui é adolescentes, né? E amanhã nós vamos dar continuidade na nossa ministração. E a adolescência passa muito rápido. Passa rápido demais. Talvez hoje você está com 12, 13, 14, 15 anos, 16, 17. Mas o tempo está passando muito rápido. E tudo aquilo que você vai aprender aqui hoje, um dia você vai se lembrar de tudo que você foi ministrado, de tudo que você aprendeu. E para mim é uma honra poder estar ministrando e fazendo parte desse tempo na sua vida. Você vai chegar lá na frente e você vai dizer assim, lembro daquela palavra, daquele seminário que eu participei, agora é hora de colocar em prática tudo que aprendi. Então, nós da liderança, dos jovens, do Chega Mais, do Renovo Jovem, do Chega Mais, nós temos uma intenção. A nossa intenção é que você aprenda. Qual que é a nossa intenção? Nós temos 2 objetivos com a juventude. Que você, lá na frente, tenha um casamento saudável e uma família estruturada. Mas, para isso, você precisa começar a aprender e a praticar desde agora. Então, nós estamos preparando vocês
para que vocês possam conhecer o seu chamado, conhecer a sua vida com Deus, saber um pouco mais daquilo que Deus tem para a sua vida. Então agora nesse tempo, o tempo da juventude, o tempo da adolescência, é um tempo de se preparar para a vida adulta. E se preparar bem, se preparar com santidade. Por isso eu quero falar aqui nessa noite sobre algo muito precioso, que são alguns preparos para viver uma adolescência muito abençoada, os preparos para viver uma juventude muito abençoada. E aí o tema é muito bom, né? Match perfeito, Deus no centro. E todos nós, galera, a gente um dia vai querer encontrar alguém. A gente vai querer encontrar alguém, a gente vai querer se casar com alguém, a gente vai querer se relacionar com alguém. Mas muitas vezes nós aprendemos da forma errada, nós aprendemos lá na escola, aprendemos com os colegas, com as amigas, entre aspas, né? E a gente vai aprendendo de qualquer jeito por aí. Mas a nossa intenção é que você aprenda da forma correta, da forma bíblica. Por isso nós colocamos match perfeito, Deus no centro. Então um dia você vai encontrar alguém. Um dia eu encontrei a Cícera. E eu encontrei a Cícera. Olha só essa história, como que aconteceu. Foi o primeiro culto quando nós chegamos aqui. Era a igreja de Madeira ali. E eu cheguei, era o primeiro culto que nós chegamos. Nós viemos de outra igreja. E aí quando eu cheguei, eu ajoelhei ali. E para orar, né, depois, antes do culto ali, eu ajoelhei. E quando eu levantei, que eu olhei para Cícera, o Espírito Santo falou assim: é essa aí que você vai se casar. Essa aí é a sua princesa. Então eu estava ali com 21 anos de idade. E hoje eu estou com 45, já passou uma longa jornada, né? Mas essa é uma experiência única e marcante, né? Marcou a nossa vida. E aí quando o pastor deu a bênção apostólica lá, falou: cumprimente seu irmão com a graça e a paz do Senhor Jesus, eu já virei para ela assim, já comecei a cumprimentar ela, me apresentei, e nós começamos a conversar aquele dia à noite, no domingo depois do culto, e estamos conversando até hoje, aleluia. E assim nós nos encontramos, mas até chegar nesse momento, nós precisamos adquirir vários tipos de conhecimentos, E aí, como eu estava vindo assim do mundão, né, tinha entregue minha vida para Jesus, ainda tinha muitos comportamentos que estavam lá do mundo, ainda estavam na minha vida. E aí, eu tive que conversar com o pastor, com os líderes, né? E aí eu perguntei para eles assim: mas negócio é o seguinte, eu sou muito namorador, cheguei na igreja agora, e quando que eu vou poder namorar, quando que eu vou poder casar, quando que eu vou encontrar alguém aqui na igreja? E aí eu fui ensinado todos esses detalhes, que eu ia encontrar alguém aqui na igreja. Aí o pastor falou assim: pode ser que você encontre alguém daqui um mês, ou daqui um ano, ou daqui 10 anos. Aí eu falei: não, pastor, esse negócio não é de Deus não, 10 anos é muito tempo. Mas aí ele começou a me ensinar alguns caminhos importantes. E desse tempo que eu entreguei minha vida para Jesus, 2001 até 2007, que foi o nosso casamento, foi 5 de maio de 2007. Então foram praticamente 6 para 7 anos, esperando no Senhor, esperando em Deus. E nesse tempo muitas coisas aconteceram. E aí uma das coisas que muitas vezes a gente é tentado a praticar quando a gente está ali adolescente, jovem, né? A gente está em oração, está esperando no Senhor, mas parece que os nossos hormônios nunca aceitam Jesus, eles nunca se convertem. Os nossos hormônios parece que eles estão sempre à flor da pele, né? Eles estão sempre querendo paquerar com alguém, eles estão sempre querendo flertar com alguém, eles estão sempre querendo ficar com alguém. E aí eu quero entrar nesse assunto aqui com vocês hoje, porque muitas vezes a gente entrega a vida para Jesus, e a gente acha que viver a juventude, viver a adolescência, é viver um conjunto de regras, né? De pode ou não pode. Então eu não vim hoje ensinar para você assim: você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Não.
essa não é a nossa intenção. Porque a vida não é um conjunto de regras, a adolescência, a juventude, não é um conjunto de regras, onde você só diz o que pode e o que não pode. Mas o nosso objetivo como líderes, como pastores, é que você possa entender o propósito por trás da pureza e de um amor verdadeiro. Porque um dia, a intenção do nosso coração é que você encontre um amor verdadeiro, assim como eu encontrei. Assim como os líderes aqui encontraram, né? Assim como os casais aqui da igreja também um dia encontraram um amor verdadeiro. E aí entra a nossa parte como líderes. Por quê? Porque nós precisamos ministrar essa palavra. Mas essa palavra, ela precisa ser ministrada para quê? Para explicar o plano correto de Deus para a sua vida. Você sabia que Deus tem um plano para a sua vida sentimental? Deus tem um plano para a sua vida sentimental, tá? Pastor, mas eu sou adolescente. Mas Deus tem um plano para você. Da adolescência você vai se tornar jovem. E da juventude um dia você vai se tornar um adulto. E a vida vai gerar em ciclos, ela não vai parar, né? E aí eu quero falar sobre esse assunto aqui, que é o assunto de ficar. Porque na minha época, na igreja, né, a galera também tinha esse negócio assim de ficar... né? O Satanás não poupa ninguém, ele não poupou Jesus, e ele também não poupa adolescente, ele não poupa jovem, ele não poupa ninguém, tá? Então às vezes a gente vem lá do mundo, ou vem trazendo conceitos lá da escola, coisas que a gente aprendeu na escola, e a gente vai trazendo para dentro da igreja, e não por maldade, porque a gente aprendeu assim, a vida é um discipulado, amém? A gente aprende o que é bom e a gente aprende o que é ruim, e a gente vai chegando nos lugares e vai reproduzindo isso. Então, muitas vezes, não é por maldade que a gente faz, mas é por aprendizado, é por conceito, é por aquilo que foi ensinado, aquilo que um dia um colega falou assim, aquela menina lá que está querendo ficar com você, cara, vai lá. Aí ninguém ensinou para você, você vai lá e fica com a pessoa, e fica com outro, fica com outra, e a sua vida vai entrando nesse emaranhado aí. Aí você vai aprendendo esse tipo de comportamento. E aí, um belo dia, você tem um encontro com quem? Com Jesus. Aleluia. E Jesus vem mudando a sua vida, vem trabalhando na sua vida. E aí o que eu quero ensinar para você aqui é que você aprenda que Deus não quer cercear prazeres, ou seja, Deus não quer bloquear prazeres. Deus não quer que você... porque a Bíblia diz que Deus fez todas as coisas e viu Deus que tudo era bom. Então Deus tem um plano para você e um dia... Deus não quer que você não beije, mas Deus quer que você beije a pessoa certa, no momento certo, na hora certa. É assim que funciona, tá? Então Deus não é cerceador de prazeres, tá? Um dia você vai poder se relacionar, por exemplo, com alguém sexualmente, mas com a pessoa certa, na hora certa e no momento certo. Então jamais Deus é um cerceador de prazeres, um bloqueador de prazeres. Por quê, pastor? Porque lá em Gênesis ele disse para Adão e Eva, olha, vocês cresçam e se multipliquem. Então para se multiplicar, o que é que a gente faz? Precisa ter um relacionamento sexual, né? Então por isso vem a multiplicação. E Deus os abençoou e disse, olha, sejam fecundos. Então Deus criou o sexo desde o começo. Então o sexo é para que um dia ele possa ser praticado, mas na hora certa, com a pessoa certa e da forma certa. Amém? Quantos estão aqui comigo? Então Deus não é um cerceador de prazer. Então desde quando eu entrei na igreja, eu fui ensinado assim, que Deus tem esse momento para mim. Deus tinha um momento de intimidade para mim com a pessoa certa, na hora certa e no momento de Deus. Mas eu precisei aprender a esperar. Esperar em quem, pastor? Esperar em Deus. Porque tudo nós entregamos o nosso caminho ao Senhor. Confiamos nele. E no mais, Ele fará. Essa é a palavra mais dita, né, dos adolescentes, dos jovens, né? E aí, eu quero conversar com você o porquê essa questão do ficar é tão prejudicial. E às vezes ela vai entrando na nossa vida, vai entrando no nosso coração, e vai entrando no nosso ambiente mesmo de igreja, né? Não só no ambiente de igreja, não só no ambiente da célula,
mas às vezes a gente vai exportando esse comportamento nosso lá na nossa escola, né? Lá onde a gente vive, lá no nosso bairro, na nossa rua, né? Então por que ficar é tão prejudicial, pastor? Porque ficar mexe com o que ainda não está pronto. Então, por exemplo, você é adolescente, né? Você está se preparando para chegar na juventude, para chegar na vida adulta. Então, eu já aconselhei muitos jovens, já aconselhei muitos adolescentes, né? E adolescentes, uma vez me procuraram e disseram, pastor, olha, a gente quer namorar e tal, né? E eles perguntaram assim, o que o senhor acha? Falei, olha, eu não acho nada, porque é você que tem que achar, você que tem que tomar as suas decisões, né? Vocês acham que dão conta da vida emocional? Aí eu fui assim, alguns detalhes importantes, né? E aí eu comecei a conversar com o rapaz, falei, você já fez uma compra de supermercado para sua mãe, para o seu pai? Ele, não. Você já pagou alguma conta de água, de luz? Também não, você vai precisar pagar, porque quando a gente casa, a gente não vive só de amor, a gente sobrevive com dinheiro também, tá? Então é um momento onde você não está preparado ainda, ele não tinha profissão, ele não tinha noção das coisas, nem a moça também não tinha, tá? Então é um momento onde você está se preparando, onde você está recebendo capacitação, você ainda não tem uma estrutura para lidar com o relacionamento. Mas repito, a gente foi aprendendo isso durante a caminhada. Quando a gente assistiu lá aquelas historinhas de criança, não tem aquelas historinhas da escola que a menininha gosta do rapaz, que a gente assiste aí. Quem assistiu alguma novela aí de criança aí? Aí a gente assiste, até hoje ainda passa. Tem umas escolinhas lá e a menina, você gosta dele, fica chipando, né? Chipando que fala? Fica chipando, você gosta dele, não, você gosta dele, A gente vai aprendendo isso cada vez mais cedo. E a gente vai trazendo isso como verdade para nós. Mas na verdade, a adolescência a gente não está pronto para ficar com ninguém. Mas o mundo prega isso, né? Não, você pode ficar, você é livre, faz o que você quiser. Então ficar desperta emoções que foram criadas para um contexto de compromisso. Repita comigo, compromisso. Foi isso que eu fui ensinado quando eu cheguei. Você precisa ter um compromisso primeiro com Jesus e depois com a pessoa ao qual Deus vai preparar para você. Amanhã nós vamos fazer um teatro aqui bem legal, vai ser bênção demais, né? E você vai poder sentir e provar como é isso. Então, Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Mas tem gente que não tem nem coração mais, o coração dele é da outra, ou do rapaz, ou da moça. Ele nem tem coração mais, ele já entregou o coração dele para outra pessoa, né? E aí a Bíblia nem pode cumprir na vida dele. Então ficar, o que é ficar, pastor? Ficar é prometer com gestos o que o coração não pode sustentar. Diga aí para a pessoa do seu lado, ficar é prometer com gestos o que o coração não pode sustentar. É gerar uma expectativa sem intenção, né? Ou seja, eu vou ficar com você, mas eu não quero um compromisso com você. Gente, eu já fiz isso. Você sabia que eu já fiz isso? Que eu também já fui desse naipe aí, né? Antes de entregar minha vida para Jesus, eu lembro que uma vez eu fiquei com uma menina. E aí a gente ficou ali e tal, quando a gente terminou de ficar, sabe o que aconteceu comigo? Eu nunca mais quis ver ela. Esse foi o sentimento que eu experimentei. Até naquele momento eu queria muito, mas depois eu não queria nem ver pintada de ouro na minha frente. Sabe por quê? São sentimentos malignos. O diabo vai colocando esse tipo de sentimento maligno dentro das nossas emoções. Dentro das nossas emoções. Para quê? Para manter a gente preso. Para manter a gente em cativeiro, né? Então, você ficar é gerar uma expectativa sem intenção. É brincar com sentimentos que não querem e nem têm maturidade para se desenvolver.
Então o que aconteceu com essa moça que eu a tratei dessa forma? Ela ficou muito magoada comigo naquela época. Ficou muito magoada comigo. Falou mal de mim no bairro inteiro. Não é? Fiquei mal falado, bem feito, não é? Por ter feito isso. Então fiquei muito bem mal falado no bairro, né? Isso só acabou depois que eu entreguei minha vida para Jesus. E olha só o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 até o 7. Pega e abre aí no seu smartphone, no seu iPhone 18. Diz assim, ó: quanto ao mais, irmãos, já instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Então nós vivemos para quê? Para agradar a Deus. Fala para o seu irmão, nós vivemos para agradar a Deus. E olha só o que diz o texto aqui. E de fato assim vocês estão procedendo. Agora, pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Cresçam nisso cada vez mais. Olha só. Pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus, presta atenção, é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo, olha só, de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Diga comigo assim: Deus não me chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, alguns textos dizem assim, né, que ninguém defraude o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. Então, o que está dizendo esse texto aqui? Está dizendo sobre a defraudação. O que é defraudação, pastor? O que é defraudar? Defraudar é uma fraude, é uma falsidade. Isso é defraudar. Então a defraudação aqui, a palavra, vem de fraude, ou seja, defraudar alguém ou a si mesmo. Esse texto que nós acabamos de ler. A palavra defraudação, em Tessalonicenses capítulo 4 aqui. A palavra fraude é a palavra grega planetel. Parece um planeta, né? Planetel é a palavra no grego aqui usada, que significa tomar vantagem ou se aproveitar para agir com cobiça, mas também é traduzida por explorar alguém ou a si mesmo. Então o que está dizendo o texto bíblico que nós acabamos de ler? Que nós não podemos explorar ninguém, que nós temos que usar nesse tempo que nós estamos vivendo de sabedoria. Pastor, mas eu sou adolescente, mas a Bíblia não diz assim, só os adultos que peçam sabedoria e eu darei para você. O texto não está dizendo lá, o texto está dizendo que aquele que quiser sabedoria, peça a Deus, que Deus dará deliberadamente. Então lá no texto não está dizendo que é só para os adultos que podem pedir sabedoria, nós também podemos ser sábios. Você, adolescente, precisa usar a sabedoria da palavra de Deus, né? Então, jamais nós podemos agir para tomar vantagem diante de alguém. Aí vou citar os exemplos agora, vou começar. De repente, está todo mundo aqui no seminário e de repente entra uma menina por aquela porta. Não precisa olhar para trás não, que não está entrando não. De repente entra uma menina loira, dos olhos azuis. E ela entra, bonita e tal, toda bem arrumada, né? E aí o rapaz está ali, ele já começa a olhar para ela com um olhar diferente. Tá? Ou uma moça, né? Entra um rapaz, como que é o nome do personagem lá das novelinhas lá? Japonesa? Coreana? Quem que é o galão lá? Fala aí o nome do galão aí. Surro? É surro? Surrado? Ah, a Maria também gosta deles, é?
Aí entra um crente ainda, crente com a Bíblia na mão. Aí ele entra lá pela porta, vai chegando assim, os cabelos dele tão lisos que balança assim, ó, não precisa nem de vento, né? Meu Deus, essas novelas são bênção demais, né? Nosso cabelo nem balança do lado, mas desbalança. E aí o que acontece? A menina olha para o rapaz de uma forma diferente, não olhando como irmão ou uma irmã em Cristo Jesus, mas como uma potencial pessoa para ele ficar. Isso é defraudar alguém. E isso pode tomar o meu coração, pode tomar o seu coração adolescente, pode tomar o coração de um jovem, né? Porque o diabo é sujo. Então quando a gente olha para uma pessoa, a gente tem que olhar como uma irmã em Cristo Jesus, como um irmão em Cristo Jesus. A gente precisa honrar a vida dessa pessoa. Porque com a mesma medida que a gente mede, nos medirão também, é assim que diz a palavra, amém? Então da mesma forma que você mede, também vão medir você. Então, essa palavra aqui, no grego, a palavra fraude, né, significa explorar. Então, o texto está dizendo aqui claramente, não explore o seu irmão. Mas muitas vezes a gente passa do limite e explora. E aí é hora que a gente tem o nosso erro, tem o nosso pecado, né? Então, isso traz a ideia de que para você ganhar algo, você tem que ter uma vantagem sobre alguém. E aí muitas vezes você usa dessa vantagem sobre alguém para ganhar algo dela de forma ilícita. Tá? Ou seja, defraudar significa tirar algo de alguém de uma forma fraudulenta. Ou seja, às vezes você vai usar do seu físico, né? Às vezes você vai usar do seu físico, ou a moça, ou o rapaz, né? Porque aqui todo mundo é bom e bonito, amém? Todo mundo é bom e bonito, mas para a glória de Deus. É para a glória de Deus, não para a nossa glória. Mas muitas vezes a gente usa o nosso corpo para quê? Para atrair alguém para a gente ficar com ela. Isso é um tipo de defraudação, de exploração. Ou o rapaz ou a moça usa o seu corpo físico, né? Para iludir. Então, infelizmente, às vezes a gente age com defraudação uns com os outros. Tá? E isso vai trazendo, é prejudicial para você adolescente, para você jovem, para cada um de nós. Então, como que eu posso defraudar alguém, pastor? Primeiro, na sua inteireza física, né? E sexual. Então, você pode defraudar alguém dessa forma, né? Você usa o seu corpo físico, o seu tato, a sua inteligência, né, para defraudar alguém assim, dessa forma. E aí você vai conquistando a pessoa, e aí você fica com a pessoa, e aí você fica uma outra vez, e aí você não fica só no beijo, né? Olha só, olha aqui para mim. Porque na minha época, quando a gente falava assim, era só um beijo. Era só assim, ó. O beijo era assim, ó, nem encostava direito, era ficar. Esse aí era ficar. Na minha época. Mas agora ficar, ficar é beijo. É beijo de língua, é sexo, é transar. Né? Ficar é tudo que você pensar aí na sua cabeça. Mas não pensa muito não, é rápido. Só para você entender a mensagem, tá bom? Então, o que acontece? Alguém pode defraudar a pessoa sim. Então ela vai ficando com a pessoa. Um dia é só um beijo, outro dia é só um abraço. E o negócio vai esquentando, né? E daqui a pouco vocês podem ser tremendamente tentados e não resistirem. Né? Então nós que somos, você que é adolescente, jovem, você precisa guardar. Nós lemos a palavra aqui, que o nosso corpo é para Deus. E Deus é para nós. Então nós precisamos guardar o nosso corpo para quem? Para o Senhor em primeiro lugar. Então meu corpo aqui nessa noite está sendo usado pelo Senhor. Quem mais que tem acesso ao meu corpo depois do Senhor? Minha esposa, ninguém mais pode ter acesso. Só ela pode ter acesso. Né? Então é assim, desde quando a gente entrega a vida para Jesus. Pastor, mas vai demorar. Quem que falou? Você não é Deus? Você não sabe quando que vai aparecer a princesa na sua vida? Né? Em breve Jesus voltará. E antes de Jesus voltar, tomara que a gente faça seu casamento. Que a gente esteja aqui cortando as gravatas, ofertando a sua vida. Vai chegar o dia em nome de Jesus.
Entendeu? Então a gente precisa compreender esse processo. Então a gente pode defraudar alguém fisicamente, sexualmente. Já ouvi muitas histórias nesse sentido, nesse nível. Tá? Uma vez ouvi uma história, eu viajei, fui em Rondônia. Fui em Rondônia ministrar num congresso. E eu fiquei lá 4 dias ministrando, 4 dias num acampamento de adolescentes. 4 dias ouvindo o tempo todo, ministrando o tempo todo. E aí uma moça e um rapaz vieram para contar a história dele. Gente, que história difícil, que história triste. Mas o Senhor restaurou a vida deles naquele dia. Tá? Então, a gente tem que ficar esperto. Então você pode defraudar alguém não só na sua inteireza física, mas também emocionalmente. Emocionalmente. E às vezes é um pouco mais complicado, né? A coisa vai ficando cinzento, lá parece que não é pecado, né? Mas eu só falei uma palavra para ela, né? E isso aí não é pecado, não. Então vou traduzir aqui em miúdos para você. É aquela pessoa que ilude a outra a seu respeito, né? Ele usa até o texto bíblico do semeador. O semeador saiu para semear. Aí ele semeia na Joana, na Maria, na Joaquina, na Josefina, na Epamidônia. Ele semeia na vida de todas. Aí ele quer ver qual que ele vai colher. Né? Isso aí é defraudação. Você está defraudando as emoções daquela moça ou daquele rapaz. Já sabendo que da sua parte ela nunca terá nada com você. Você sabe que aquela pessoa nunca vai ter nada com você, mas você vai lá, fica iludindo ela. É como quando você vai estar soltando pipa. Você vai soltando carretel, Aí quando chega uma hora você corta. Então muitas vezes aquela moça fica ali iludida com aquele rapaz, com aquele menino. Ou o rapaz também fica iludido com aquela menina. Mas ele sabe e ela sabe que nunca vai dar moral para ele. E isso é defraudação. E isso machuca, sabia? Quem está praticando, para ele, tanto fez, tanto faz. Mas para quem está passando pelo processo, isso machuca muito o coração de uma moça. Isso machuca muito o coração de um rapaz. Eu já ouvi, já sentei com várias pessoas chorando em relação a isso, com corações partidos, né? Com problemas na alma por causa desse comportamento. Né? Então isso é muito ruim. Isso é péssimo para você, para a pessoa e para a sua vida com Deus também. Então, quando acontece isso, muitas vezes, ela acha que o rapaz quer casamento. Vou traduzir aqui o que passa na sua cabeça. Ela acha que o rapaz quer casamento, mas ele só quer dar uma pegada nela. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Isso entra no caminho da defraudação. Então, mas conhecer alguém, aí já mais para a juventude, né? Porque às vezes você está conversando com alguém já está falando assim, aqueles dois ali estão juntos. Né? Não, você está conversando, vocês são só amigos, estão conversando na igreja, estão conversando ali na célula e tal. Né? Isso não é defraudação. Isso é uma amizade com sabedoria. Até para a gente ser amigo, a gente tem que ter sabedoria. Porque às vezes a gente é amigo da pessoa só porque a gente tem um interesse. Tá? Por exemplo, eu só sou amigo da Josefina porque ela tem um jet ski lá no Manso. Aí eu sou amigo a menina é amiga dela. Mas o que ela quer andar mesmo é de jet ski. Ela não quer saber da Josefina. Isso é defraudação também. Isso é amizade sem sabedoria nenhuma. Tá? Então o problema é que alguns pensam que agradar a Deus é não ter um relacionamento sexual com a pessoa, é não transar com a pessoa. Não, pastor, se eu não transo com a pessoa, não tenho sexo com a pessoa, então está tudo certo, né? Então elas acham que estão agradando a Deus. Não, eu fico com 1, com 5, com 10, então eu estou agradando a Deus, porque eu não estou fazendo sexo. Eu estou só dando um beijinho, de vez em quando esquenta o negócio, né? Mas ele acha que o resto pode tudo.
né? Mas a Bíblia diz que nós temos que tratar o nosso próximo com honra. E aí a minha palavra com você, ó. O pecado sexual é mais pesado, sabia disso? O pecado sexual, ele é muito pesado. Por quê, pastor? Porque a gente não tem aquela coisa de pecado maior ou pecado menor. Mas todo pecado tem a sua consequência. E o pecado na área sexual, as consequências são mais pesadas. É o que a gente aprendeu, é o que a gente vê, é o que a gente aconselha, é o que a gente lê na Bíblia, em livros, é o que a gente vê acontecendo na vida das pessoas, né? Então, por que, pastor, que é mais pesado? Porque você não peca só contra o outro, mas você peca contra você mesmo. Você peca contra Deus, você peca contra o outro e você peca contra você mesmo. E isso envolve o quê? Envolve ligação de espíritos. Quando você fica com alguém, você está envolvendo ligações de espíritos que ministram na vida daquela pessoa, eles vão começar a ter acesso na sua vida também. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, não vou falar sobre isso agora, mas é só para você entender, né, que ele tem um peso muito maior. E quais são as duas faces da defraudação, pastor? Lembrando que defraudação é iludir, é enganar, ou seja, enganar é uma mentira. E quem é o pai da mentira, irmãos? É o diabo. Então ficar não é coisa de Deus. Não é coisa de Deus. Por quê? Porque envolve engano, envolve mentira, envolve romper esses textos bíblicos de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Né? Que nós devemos viver para agradar a quem? A Deus. Então eu vivo para agradar a Deus, você vive para agradar a Deus. E Deus é um Deus da verdade, amém? A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então nós servimos um Deus da verdade, não um Deus da mentira. Então quais são as duas faces da defraudação? Primeira, é aquela de ser religioso, né? A religiosidade, né? Sabe aquela pessoa espiritual demais, ela é religiosa demais, ela tem até algum cargo na igreja, ela pode ser um músico, pode ser um líder de ministério, pode ser alguma coisa, né? E ele usa até um vocabulário gospel, né? Ele é capaz até de usar versículos bíblicos, igual eu falei para você, o semeador saiu a semear. E ele acredita que aquele versículo é para ele investir nas meninas, nas 10 meninas. Ou a menina investir em 5 meninos e ver o que vai dar no final, se vai dar uma colheita para ele. Ele usa até o versículo bíblico. E ele continua a sua vida normal na igreja, ele acha que é normal. Né? Então vou dar alguns exemplos para você aqui. Eu posso estar aqui no ministério do louvor, aqui no teclado, estou tocando aqui, estou ministrando aqui, né? Mas sou um religioso. Quando eu desço aqui, eu vou lá ser o semeador na vida das meninas, né? E vou cantando elas, sabendo que eu nunca vou dar o meu coração para elas, mas que eu posso ficar com elas. Então isso é ser um religioso. Então essa mensagem ela é para alcançar o seu coração, para você ir avaliando, pastor, será que eu na minha adolescência estou sendo um religioso? Será que eu venho nos cultos aqui no domingo, na quinta, no culto do Chega Mais, no culto, nos congressos? Será que eu estou ministrando em algum lugar? Estou ministrando na vida de alguém? Estou discipulando alguém? Será que eu estou sendo só um religioso? Será que eu não estou sendo realmente praticante dessa palavra? Vai avaliando aí para você, tá bom? Então esse é o primeiro aspecto. A religiosidade é não querer falar quem você realmente é. E aí, às vezes, a gente age como uma defraudação, partindo para o lado do pecado. Então, às vezes, a gente não vai querer falar quem a gente é. Às vezes, você nem quer entrar nessa área, mas a menina está insistindo ali com você, está insistindo, e você não quer falar para ela, eu sou filho de Deus, a gente não pode avançar o sinal aí, a gente tem que ficar em paz, tranquilo, nós temos que orar a Deus, esperar no Senhor. Mas muitas vezes você não quer falar isso. E quando você não fala isso, você está partindo para ser um religioso. E aí a gente peca semana toda e domingo a gente está aqui. E a gente tem que estar aqui mesmo, a gente precisa estar aqui.
A gente precisa estar no culto, a gente precisa ter um momento para se arrepender em algum momento. Mas lembrando que arrependimento é metanoia, amém? Segundo a palavra de Deus, arrependimento é metanoia. O que é metanoia? É mudança de vida. Arrependimento é o desejo genuíno de que quando eu pequei naquela área, não querer pecar mais. Isso é arrependimento. Porque tem uns que arrependimento dele é assim, ele arrepende agora, daqui 10 minutos ele arrepende de novo, daqui 10 minutos ele arrepende de novo. Tá? Ele não confia na graça de Deus para mudar a história da vida dele, no favor de Deus, para que ele possa entrar e viver a glória de Deus. Tá? E aí ele confia cada vez mais na carne dele e ele vai entrando por um caminho sem fim. Porque a Bíblia diz que um pecado vai puxando um outro abismo vai puxando outro abismo. Pode reparar, é assim que acontece na nossa vida. E a segunda, pastor, a outra face da defraudação é a manipulação. Eu uso o seu interesse por mim, eu uso a minha beleza física, né? Eu uso o meu bom papo para que você faça algo que eu queira. Então, eu estou manipulando. Lembra do bonequinho que a gente aprendia nos teatrinhos aqui da escola bíblica? A pessoa ficava manipulando. Então, muitas vezes a gente tem esse poder de manipular. E a gente está praticando ele e não está percebendo. Mas o Senhor está revelando talvez aqui para você nessa noite. Tá? Por exemplo, eu tenho ciúmes doentio. Quem tem ciúmes doentio é porque na verdade ele quer manipular. Sabia disso? Todo ciumento doentio é porque ele quer manipular. No fundo, ele não confia em quem ele é. Porque no fundo ele tem medo de se entregar. Porque no fundo ele tem medo, na verdade, de ser rejeitado. Por isso o ciumento é dessa forma. Ele não confia em Deus, ele não confia em si mesmo. Então, se a gente luta contra a religiosidade, a gente precisa caminhar para um Deus da verdade, porque é a verdade que nos liberta, mesmo na adolescência. Então, se você continuar andando nesse caminho da religiosidade, aproveitando o seu cargo, da sua função, daquilo que você exerce, né? Para você alcançar o benefício, para você ficar com alguém, com uma moça, com um rapaz, esse caminho é o caminho da religiosidade. Você não está experimentando Jesus ainda. E esse caminho, ele pode te levar para um esfriamento espiritual, para um esgotamento espiritual. Ali você não está percebendo, você está dando vazão para os seus hormônios, para as suas vontades, e aquilo é muito legal, e parece que você é o rei da cocada preta na igreja. Não é assim? Parece que você é o bambambam, ou a bambambona da igreja, né? Parece que você é o top 10, é a última Coca-Cola do deserto e garrafa de vidro ainda, né? E aí você se acha muito, mas na verdade você está bem por baixo, né? E o diabo está amando isso, ele está rindo de você, né? E o Senhor está tentando trazer você de volta. Sabe, pessoas que têm problema com manipulação, elas precisam descobrir o caminho da confiança. Se você está andando nesse caminho, né, o diabo está tentando traçar você, laçar você, e você está andando nesse caminho do ficar, olha, você está passando por um processo de muita falta de confiança. Você precisa confiar em Jesus, você precisa confiar em Deus, você precisa confiar naquilo que Deus está entregando para você. Por exemplo, se a gente vai parar de falar por um tempo, você não fica com medo, você confia em Deus. Então você precisa decidir agradar a Deus em tudo o que você quiser. Então é o que nós lemos aqui no texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Olha só o que diz Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Não, pastor, mas isso aqui é só para adulto. Não, isso aqui é para todo mundo que lê a Bíblia. Isso aqui é para jovem, isso aqui é para adolescente, isso aqui é para junior, isso aqui é para todos nós. Essa palavra é para todos nós. Então nós não podemos ser pessoas que falam uma coisa para um aqui e lá fala para outro, fala outra coisa para outro. Então eu me lembro quando entreguei minha vida para Jesus. Pessoal, vou contar os negócios para vocês aqui. Vocês não contam para ninguém não, tá?
Aí, quando eu fui entregar minha vida para Jesus, eu cheguei para o pastor, para o líder lá dos jovens lá, falei assim, ó, negócio seguinte, sou muito namorador. Eu quero confessar meu pecado. Ele falou, por quê? Porque eu tenho umas 5 namoradas aí na cidade aí. Tem umas 5 namoradas. Aí ele falou assim, é verdade, meu filho, você é magricelinho, com a orelha desse tamanho, você tem 5 namoradas? Eu falei, é. Sangue de Jesus tem poder. Mas 5 namoradas. Aí ele falou assim, ó, mas você vai ter que terminar com todas. Você tem que terminar, porque agora você vai ter que andar num caminho de bênção para a sua vida. E você vai ter que esperar a pessoa certa chegar na sua vida, para você se casar com ela, né? Então, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós fomos chamados a andar por um caminho de integridade. Qual que é o caminho da integridade? De agradar a Deus. Então eu entendi, então eu falei, bom, então, já que eu tenho que agradar a Deus, né? Então eu vou ter que ir lá. Meu Deus, que perigo, né? A pessoa ter 5 namoradas, pensou, se cada uma descobre, se apanha, né? Se apanha, leva uma surra, né? Então, eu tive que abandonar essa prática, essa velha prática, né? E aí eu comecei a esperar no Senhor, né? E esse esperar no Senhor durante a juventude, não pense que não apareceu outras pessoas para que eu pudesse ficar. Apareceu outras pessoas para que eu pudesse ficar. Mas o que é que eu tive que dizer para elas? Não, ou sim. Porque a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. E olha só o que aconteceu uma vez comigo. Eu estava lá em casa, novo convertido, Maria, novo convertido, orando, jejuando, lendo a Bíblia. Aí um dia eu estava lá em casa, aí era umas 3 horas da tarde assim, aí bateu palma lá em casa. Eu falei, rapaz, 3 horas da tarde, ninguém nunca bateu palma aqui em casa esse horário. E eu novo convertido, só no óleo, falando em línguas e tal, aquela coisa boa, aquela coisa gostosa. De repente, quando eu abro a porta, será uma loira dos olhos azuis. Era a menina mais bonita da escola, lá do bairro. Não vou falar o nome da escola, senão o pessoal vai descobrir. Era a menina mais bonita do bairro. Aí ela bateu palma lá. Aí ela falou assim, Fabiano, você pode trazer uma água para mim, mas tem que ser bem gelada. Eu falei, posso. É você por aqui? É, pois é. Aí eu bati palma, bateu palma, eu fui lá, peguei a água, levei lá para ela, até tremendo. Aí eu coloquei a água para ela, ela falou assim, você não vai abrir o portão? Eu falei, não, é melhor ficar aqui fora mesmo. Aí eu coloquei a água para ela, tudo, ela bebeu um gole, você quer mais? Bebe mais água. Aí ela falou assim, não, eu não quero mais. Não, mas bebe mais um pouquinho. A ver se ela ia embora logo, né? Mas ela não queria ir embora. Aí ela falou assim, você está sozinha aí? Eu falei, não, estou eu e Jesus, eu e Deus. Aí ela falou assim, mas está tão quente aqui fora, o suor. Ela fez assim, ó, o suor estava descendo a testa dela. Está tão quente aqui fora. Em outras palavras, ela estava dizendo assim, me convida para entrar, ô bestão. Era isso que ela queria falar, mas ela não falou assim, né? Aí eu falei assim, não, é melhor não, né, e tal. Tá bom assim, você já tem que ir embora, você não queria tomar água? Então, você já pode ir embora para sua casa. Gente, eu não posso falar o palavrão aqui, mas ela me xingou. Seu pá, você não está vendo que eu quero ficar com você? Pá. Gente, ela foi embora com tanta raiva de mim, né? E eu nem sei como que meu nome ficou na boca da galera da escola, mas eu imagino como deve ter ficado, né? Mas naquele dia o Senhor me livrou, mas eu tinha feito um propósito com o Senhor. Eu falei, não, Senhor, eu preciso esperar a pessoa certa. E eu sei que vai aparecer a tentação, vai aparecer, mas eu preciso rejeitar, eu preciso correr. Em alguns casos eu saía correndo mesmo. Eu saía correndo, igual José. Saía correndo, né, para nunca mais voltar. Então, vivendo assim, com um estilo de vida íntegro, sábio, né, você vai atrair o tipo de pessoa que você está sendo. Presta atenção aqui, olha aqui para mim. Você vai atrair o tipo de pessoa que você está sendo. Mesmo na adolescência, mesmo na juventude. Então, o que o texto está dizendo aqui? Que nós precisamos ter sabedoria. Sim, sim, não, não. O que passar disso vai ser do maligno. E quando vê a opção, a tentação para você cair no pecado, o que você vai dizer? Não. Você tem a opção de dizer não para os seus hormônios que nunca se converteram. Você tem a opção de dizer não para ele, ainda que seja muito difícil, né? Eu também vivi isso na pele. Eu não estou falando para você que é fácil, eu também vivi na pele.
Eu esperei 7 anos para me casar, né? Então, no dia da minha lua de mel, fiz a dancinha pro Satanás. Falei, ó, quero ver você me pegar aqui agora. Vem aqui me pegar, tô casado, ó. Mostrei para ele a aliança, ó, tá aqui, ó. Não tem jeito não, aqui não, rapaz. Aqui não, tem uma música que fala, né? Aqui não, aqui não, aqui não. Aqui não, meu irmão. Tá? Então, é para a glória do Senhor que eu te falo isso. Então, vivendo assim todos os processos, enquanto o tempo está passando, o tempo da adolescência, da juventude, guardando o coração vai aprendendo o valor do compromisso, o valor da espera, de esperar alguém especial, de esperar alguém que vai valer a pena, que vai com você para o resto da vida, né? Que não vai fazer você experimentar só o que é uma paixonite, só o que é um ficar, o que é um beijo, o que é um tocar no corpo do outro, mas que vai fazer você experimentar um dia um amor verdadeiro e real. É isso que Deus quer para nós, né? Então, ficar ensina o coração a se acostumar com o que é raso, é passageiro, você fica ali, mas o amor, ele vai aprendendo o valor do compromisso. Ele vai aprendendo o valor do compromisso. É assim que funciona. Então, Romanos 12, 9, olha só esse texto. O amor deve ser sincero. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Então, o que era curiosidade, costume, né? Sentir muito, que é o caminho do ficar, mas é pouca doação. Você não doa nada, você só quer. Quando você fica com a pessoa, você só quer para você. Você não doa nada para a pessoa. Então, pureza não é vergonha, é propósito. Grava essa frase e diga comigo assim: pureza não é vergonha, é propósito. Um dia uma menina falou assim: pastor, eu estou sendo tão massacrada na escola, porque eu falei para eles que eu vou esperar o meu marido e eu vou dar um beijo nele no altar. Eu não vou beijar ninguém, só vou beijar meu marido. E eles ficam rindo de mim, eles caçoam de mim, né? E eles falam: você está perdendo a melhor parte da sua vida, sua bocó, sua tonta. E eles xingam ela de todo que é nome, né? Fazem bullying com ela e tudo mais. Mas aí, um dia, ela aprendeu, eu ensinei várias coisas, e ela disse assim: olha, um dia, quando vocês quiserem, eu posso me tornar como vocês, mas se vocês quiserem se tornar igual a mim, vocês não conseguirão, porque pureza não é vergonha, é propósito. Então ela está se guardando. Um dia eles podem ir lá e quebrar a cara e tentar voltar, mas eles não vão conseguir, porque eles já experimentaram muita coisa ruim. Eles já experimentaram a entrega. Quantas meninas se entregaram e depois se arrependeram, né? Eu já ouvi tantas histórias, irmão. Uma vez quase apanhei no seminário, lá no interior da cidade. Eu estava ministrando a palavra, e aí quando terminou o seminário, no outro dia a menina falou assim: pastor, aquela palavra que o senhor ministrou, sabe o que aconteceu? Eu cheguei em casa, terminei com o meu namorado. Falei: é mesmo, você terminou com ele? Eu terminei porque eu identifiquei que o nosso relacionamento não estava legal, não estava agradando a Deus, não estava adorando a Deus. E no outro dia, quem estava lá no seminário, galera? O namorado dela no banco da frente. Eu estava ministrando aqui, ó, e ele estava fazendo bem assim para mim aqui no banco da frente. Ninguém estava vendo. Ele estava fazendo bem assim, Maria, ó. No final eu te pego. Ele fazia bem assim para mim aqui no banco, bem na frente aqui. Aí eu falei: beleza. Aí de vez em quando eu fazia assim: beleza. Quando terminou, ele estava lá me esperando. Só que ele não contava que eu tinha um segurança de 3,95 m. O Espírito Santo de Deus. Aí quando ele chegou, começou a conversar comigo e tal. Que negócio que é esse aí que o senhor ministrou a palavra? Aí a menina chegou lá e terminou comigo. Eu falei assim: você é crente também? Aí ele: sou. Mas estou desviado, pastor. Aí eu aproveitei que ele chorou e peguei ele. Aí o Espírito Santo pegou ele, deu uma surrinha nele. Espiritual. E ele aprendeu ali naquele dia. E ele entregou a vida para Jesus, reconciliou na verdade naquele dia, reconciliou com a moça. Sabe o que aconteceu? Eles casaram e têm 2 filhos lindos hoje. Mas eles entraram pelo caminho do arrependimento, da metanoia, mudança de mentalidade, mudança de vida. Então, quem entende o próprio valor,
não se vende por uma atenção passageira. Então fica esperto na sua escola, né? Fica esperto na igreja, né? Às vezes vai ter alguém na igreja que vai querer ficar com você, ó, pula fora. É laço para a sua vida. Escreve o que eu estou falando, está na Bíblia aqui. Você não vai agradar a Deus, você vai agradar o Satanás. E o Satanás é bom para matar, roubar e destruir. Na escola também. Ah, tem alguém querendo ficar com você. Ficar, irmão, nem conheço essa palavra. Essa palavra não faz parte da Bíblia. Eu conheço casamento. Eu conheço a palavra casamento, né? Oração, pureza, propósito. Eu conheço a palavra que o meu corpo é do Senhor e do Senhor é para mim, né? Então a gente precisa ter essa identidade. Então Deus não quer controlar comportamento. É o que eu estou ministrando para você aqui hoje. Ele quer proteger a sua identidade. Ele não quer controlar você. Ele quer proteger a sua identidade. Então quando a gente estava lá na lua de mel, lá no Sesc Pantanal, eu entendi claramente que Deus estava me protegendo a minha identidade e a identidade da Cícera o tempo todo, tá? Estava nos guardando um para o outro. Então, 1 Pedro 1, 15 e 16 diz assim, ó: sede santos em todo o vosso procedimento. Então, em tudo que você fizer, seja santo. Seja santo. Chegou a irmã Gisele Bündchen na igreja, chegou o irmão Tom Cruise na igreja, ele não é um potencial para você ficar. Ele é um irmão, uma irmã em Cristo Jesus. É assim que você tem que ver ele. É assim que você tem que respeitar ele. Mas sabe o que acontece na mente do adolescente? Não, mas se eu não ficar agora, alguém vai passar na frente e vai ficar. Se eu não começar a namorar com ela agora, alguém vai passar na minha frente e vai namorar com ela. Você não confia em Deus? Você canta aqui todo domingo que confia no Senhor, que confia nele. Mas chega na hora de confiar, você não confia? Quanto de rapazes que tinha na igreja aqui e poderiam ter casado com a Cícera, mas não casou, eu tive que esperar. E eu tive que consertar minha vida, sabe por quê? Eu entrei nessa onda de ciúme. No começo estava tudo bom demais, depois entrei nessa onda do ciúme, o Satanás pegou eu comecei a ter ciúme dela, nem era casado com ela, ela nem era minha esposa ainda, eu já estava tendo ciúme dela. Sabe o que ela falou para mim? Um dia, nós conversando, ela falou assim, você precisa, nós vamos terminar aqui, você vai se curar. Quando você se curar, aí você volta, a gente vai conversar. Acabou, meu irmão, acabou, nós terminamos. E aí eu fui conversar com o pastor Domingo, me ajuda, pastor Domingo. Pastor Domingo sentou comigo, explicou para mim o que é ciúme, fez a libertação comigo. Irmão, esqueci esse trem, até hoje não lembro desse trem. Esqueci, por quê? Porque eu confiei no Senhor. Então fiquei esperando o Senhor, e um dia nós noivamos e estamos casados para a honra e glória do Senhor. Mas foi um processo até chegar esse tempo, demorou, não foi fácil não, demorou, né? Mas nós chegamos, né? Então nós chegamos inteiros, não chegamos em pedaços. Não chegamos com um pedaço ali, um pedaço aqui, outro pedaço lá, na mão de outras pessoas. Nós chegamos inteiros para a glória de Deus, né? Andando pelo caminho do arrependimento, da graça, do envolvimento com Deus, né? Então, ficar não só é pecado, né? É pecado também, mas ficar é se dar em pedaços. Grava isso, ficar é se dar em pedaços, quando Deus te quer, na verdade, por inteiro, para te entregar para aquela pessoa a qual Ele preparou para você. Então não fique se entregando para as pessoas, né? Mantenha o seu testemunho vivo. Como que vai ficar a sua moral, né? Se alguém disser um dia assim, fulano é crente nada, esse aí não é crentão. Fica com todo mundo da escola, fica com todo mundo da igreja, né? Você não sabe, mas seu nome vai ficar afamado. Não porque você glorifica o Senhor, mas porque você pega as minas, pega os rapazes, não tem respeito, não tem honra, não tem cordialidade, e isso não é caminho de Deus, nem para mim, nem para nenhum adolescente aqui, nem para nenhum jovem desta Igreja Batista Nacional Renovo, você que está me ouvindo aqui, e você que está me ouvindo pela internet também.